Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos ver aqui o que Paulo falou no capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Gálacia. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Amém? A Bíblia vai trazer essa palavra aqui em Gálatas, capítulo 1, vai trazer Paulo identificando quem ele é e quem era Cristo. Não um homem que chegou do nada ou entrou no evangelho de qualquer jeito, não. Mas pagava um alto preço. Irmão, quando eu estava orando sobre preço, pagar preço, tem muita gente que quer tudo do Senhor, mas não paga o preço. Paulo está pagando um alto preço, porque ele reconhece quem? Reconhece o sacrifício do Deus Pai. Eu coloquei como título dessa pregação, por Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou. Por quê? Porque Paulo está falando e ele cria naquilo que falava. Muitos estão falando de Cristo, falando que ele cura, que ele santifica, que ele é novo, mas não crê. Não crê, em primeiro lugar, no ato da cruz, porque o ato da cruz, irmão, foi grande. O ato da cruz, e a gente vai ver um pouquinho do ato da cruz, do ressuscitar de Cristo. Eu vejo o nascer de Cristo maravilhoso, mas eu acho mais profundo e espiritualmente transformador a morte. A morte, tudo tem a ver com a cruz do Calvário. Quando Paulo está falando aqui, quando João está falando lá em Apocalipse, quando a Jéssica está lendo, ele está crendo e ele está dedicando a vida dele pelo ato da cruz. Sabe por que muitos não amam? Porque não se colocou no ato da cruz. Sabe por que muito não ama? Porque não olhou para os seus pecados, para as suas falhas, porque a Bíblia diz, aquele que foi muito perdoado, esse também muito ama. Quando a gente é muito perdoado, irmão, quando você não foi perdoado porque você não se colocou, quando você não se entregou, quando você não pediu perdão a Deus, quando você não viu os seus pecados, irmão, você nunca vai amar esse Deus. Mas quando você olha para si, viu que você era pecador, que você tem muitas falhas, que você pode... Irmão, eu penso assim na minha vida. Eu penso nos pecados que eu poderia ter cometido até aqui. Eu penso do dia que Jesus me resgatou até aqui, daquilo que eu poderia ter afundado, daquilo que o diabo poderia ter me levado, e graças à cruz do Calvário eu não fui. Então eu glorifico o nome do Senhor e eu o amo. A cruz do Calvário, irmão, é importantíssimo na nossa vida. Aquele que olha para a cruz do Calvário com só Jesus ali atadinho, misericórdia de Cristo, irmão, não é isso. A cruz do Calvário é o caminho da salvação, do perdoar dos pecados, de lavar, né, o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo físico. Então, quando Paulo vai se dirigir aqui, ele vai se falar sobre isso. Ele, irmão, ele foi maltratado, ele foi pisoteado, mas ele amava a Jesus. Quando a Jéssica mencionava sobre, né, em Apocalipse, sobre ser morno, eu, pastora, identifico uma pessoa que ainda não ama. Não ama. Você vai ver isso na vida sentimental de alguém. Se um relacionamento começa só por uma amizade e não há amor, não vai dar certo.
Mas quando tem amor, você não é morno e você não é frio. Você é totalmente quente. Quente. Você dá a vida, você faz o melhor, você quer ver essa pessoa feliz. Se você olha para Jesus e diz, me faz feliz, e não olha do que ele quer que você o faça feliz, é um relacionamento só. Você é egoísta, você só pensa em si. Você não quer saber o que ele quer de você. Você já se perguntou qual é o seu futuro com ele? Não, você quer saber qual é o futuro que você tem. Isso é um relacionamento só. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo está falando disso. Ele olha e diz, né, aqui nesse primeiro versículo, né, apóstolo, não da parte de um homem. Ele está dizendo, eu não vivo por causa do homem. Eu não estou sofrendo por causa dos homens. Eu não passo a falta de... Às vezes Paulo passava sem comer, irmão. Eu não passo tudo que eu passo por amor ao homem, mas eu passo tudo por amor de Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos pela cruz do Calvário. Você que estava morno, que precisa de palavra, irmão, a pessoa que precisa de palavra para se levantar, ainda não entendeu a totalidade da cruz do Calvário. Porque eu posso passar escassez, eu posso não ter comida, eu posso não ter veste, o mundo pode ter me abandonar, o marido pode abandonar, mas ela está firme na excelência da cruz, da morte de Cristo por ela. Essa é a diferença. Aí a Bíblia vai trazer esse relato do ressuscitar, que está lá em Lucas capítulo 24, rapidinho para a gente fechar. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 7. Lucas capítulo 24, de 1 ao 7. Aleluia, Jesus. Fica conosco. Lucas 7. Versículo 20, capítulo 24, do 1 ao 7. Diz a palavra de Deus assim, ó. No primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas. Perdão. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando ela perplexa a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestido resplandecente. E estando ela muito atemorizada e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda da Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aleluia por essa palavra. E ao terceiro dia ressuscite. Muitos estão vivendo ainda como o corpo de Cristo, e Jesus já morreu, o corpo já foi crucificado. Sabe por que muito estão vivendo morno ou frio? Porque ainda vive o corpo de Cristo, porque Jesus é bom, porque Jesus amou, porque Jesus nasceu, porque Jesus veio pela humanidade. Sim, ele veio, tudo isso já aconteceu. Mas aqui o que a gente está vendo é que aquele corpo que andou, que comeu, que viveu, que curou muita gente, foi sacrificado por mim e por ti. Ele já foi sacrificado. O Espírito do Senhor, quando ele ressuscita, um Espírito novo é colocado, irmão. O Senhor subiu aos céus e o Espírito Santo do Deus Pai ficou na terra, cuidando de nós. Quando ele ressuscitou, irmão, a gente não tem que ter dúvida. A gente não tem que viver uma vida como se estivesse procurando ainda pelo corpo. Maria Madalena foi lá tentando achar um corpo. Tem muita gente vivendo nessa terra tentando achar esse corpo. E não dá mais, porque ele já ressuscitou. Não vamos ver Cristo
no corpo que era antigo. Você vai ver que quando ele volta, se perguntaram se era ele mesmo. Irmão, se você não se colocar naquilo que a Bíblia diz que é a verdade, ninguém vai poder fazer isso por você. Ressuscite Cristo hoje em você. Não queira ser morno frio, porque o morno e frio vai para o inferno, irmão. Querer estar quente, fervoroso, no crer da palavra. Saber que a cruz do Calvário é o início para a tua vida e a minha. É graça a morte dele na cruz do Calvário que nos deu a garantia da vida eterna. Que nos deu vida eterna. Que nos santifica do pecado. O véu do templo se rasgou. Vocês acham que é à toa que o véu do templo se rasgou? Não. Estava indicando ali que o Cordeiro Santo não estava sendo morto dentro da sinagoga. Porque naquele dia tinha um cordeiro que estava sendo morto. Era assim que era feito, porque está na Bíblia. Havia um cordeiro sem mácula, sem mancha, sendo morto. E dentro, né, o sacerdote, ele matava. E a expiação do sangue daquele cordeiro pegava no povo, expiando-se os pecados. Mas lá fora estava o verdadeiro cordeiro sendo morto, levado ao matadouro. E o sangue que vai descer, vai levar todo o pecado da Vânia e de toda a igreja que o recebeu. Mas isso é para aquele que não anda morno, que crê. Você não pode esperar do Cristo, do corpo, como Maria Madalena. Maria Madalena estava sofrendo pelo corpo. Tem muita gente ainda sofrendo, dizendo para Deus, como eu vou crer que o Senhor vai me ajudar? Como você vai crer que Deus vai te ajudar? Crendo, simplesmente, quando a tua boca fala que você está em dúvida, é porque o teu coração está cheio de dúvida. Porque se você crê que Deus está no controle da tua vida, que a morte do Calvário, o ventre da tua mãe, a tua existência, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te ama. Te escolheu no ventre da tua mãe. Eu tenho um pensamento no meu coração, tá? Isso é meu, tá? A pastora Vânia tem esse pensamento. Do quê? Que antes mesmo, irmão, porque a Bíblia está lá na Bíblia, antes que entrasse no ventre, de que te formaste, eu te conheci. Então, sobre essa palavra, eu peguei esse pensamento. Antes de chegar ao ventre, tu o conheceu. Tá. Então, se Deus o conheceu antes de chegar ao ventre, ele olhou essa alma. E quando eu penso em mim, eu penso em Deus me olhando. Antes de eu ir para o ventre da minha mãe, antes dela conhecer o meu pai para me gerar. Se eu estou escutando essa palavra, se eu for escolhida do Senhor, então ele me viu antes dos meus pais me gerar. E se ele me viu antes dos meus pais me gerar, ele me amou de uma forma sobrenatural. Irmão, você tem que olhar para essa palavra e dizer: eu tenho um valor. A cruz do Calvário foi por mim. Ele me amou. Eu não posso olhar como Maria Madalena está olhando, esperando o corpo físico. Eu tenho que olhar para aquele que ressuscitou entre os mortos e que me dará vida. Então, eu não posso ser como o mundo quer, igual ao mundo. Nós não somos desse mundo, irmão. A nossa casa não é essa. E o diabo quer nos atrapalhar de olharmos para Jesus como ele é, de olhar para o reino, de fazer a obra do Senhor. Então, aqui, nesse capítulo 24, quando Jesus ressuscitou, não havia mais o corpo de Cristo naquele lugar.
A Vânia não pode mais ser a mesma. Aleluia. Se você está recebendo essa palavra, você não pode mais ser o mesmo. Jesus quer mudança. Ele não quer chegar para a Vânia e olhar como ela era. Ele quer a mudança. Ele quer restaurada. Ele quer mais santificação. Ele quer mais fidelidade. Ele quer a obra do Senhor. Maria Madalena foi lá para ver um corpo e ela não viu mais esse corpo. Que o Senhor possa encontrar não mais o velho homem em você, mas a nova criatura ressuscitada através do sangue de Cristo. Amém, povo de Deus. Glórias ao Senhor. A Bíblia vai dizer, não seja morno nem frio. Não, não seja. Seja quente, como o Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito do Senhor sabe o que é isso. O Espírito do Senhor, ele é super quente, irmão. Quando entramos na presença de Deus, um calor nos sobe pelo Espírito de Deus que está no lugar. Todas as vezes, né, eu falo isso, que todas as vezes quando entramos na presença de Deus, há um calor, sobe um calor, e as lágrimas descem pela presença desse Deus, a alegria que entra no nosso coração. Precisamos ter essa presença na nossa vida. Precisamos entender que a cruz do Calvário é o início da nossa vida.